Sabe aquela situação? Um processo criminal que já costuma ser bem demorado e de repente para. Simplesmente congela sem um motivo aparente. Isso gera uma frustração, uma incerteza gigantesca, né? Pois é, mas essa paralisação não é um erro do sistema, não. Na verdade, é um mecanismo pensado para funcionar assim. E neste guia prático a gente vai desvendar não só por que isso acontece, mas o mais importante, as exceções cruciais a essa regra. E são elas que podem mudar completamente a estratégia de um caso. Então, para entender por que um processo para, primeiro a gente precisa conhecer a solução que o sistema jurídico criou para uma outra questão. Como lidar com milhares de casos idênticos de forma eficiente? A resposta está na chamada repercussão geral. E o que é essa tal de repercussão geral? Bom, imagina como um julgamento por amostragem. Em vez de o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgar, sei lá, 10.000 recursos sobre exatamente o mesmo tema, eles escolhem um caso só, o chamado paradigma. A decisão que for tomada nesse caso vai servir de modelo para todos os outros. É pura otimização do sistema. Ok, então como é que um processo chega a ser suspenso? O caminho é mais ou menos este. Primeiro, o tribunal de origem, um TJ ou um TRF. Percebe que tem um monte de recursos sobre o mesmo assunto. Aí ele seleciona alguns desses casos, os mais representativos, e manda lá para o Tribunal Superior. A partir daí, os outros processos que são idênticos já ficam parados ali, no próprio tribunal de origem. Mas o passo final, o mais drástico, é quando o ministro relator, lá no STF ou no STJ, decide determinar a suspensão de todos os processos sobre aquele tema, no Brasil inteiro. Agora que a gente entendeu o mecanismo, vamos mergulhar em como ele se aplica especificamente nos processos criminais. E para isso, tem uma decisão que é a grande referência no assunto, o Recurso Extraordinário 966177. E aqui está um ponto crucial. Só porque o STF reconheceu um tema como tendo repercussão geral, isso não significa que todos os processos relacionados vão ser suspensos automaticamente. Não. A suspensão depende de uma ordem específica, expressa, do ministro relator. É uma decisão dele, é discricionário. É ele quem avalia se essa paralisação nacional é realmente necessária ou não. E olha só a consequência mais importante disso tudo. Quando o ministro relator manda suspender o processo, claro, para. Mas o detalhe fundamental é que a contagem do prazo de prescrição também para junto. O STF entendeu que durante esse período de suspensão, aquele reloginho que conta o tempo para o Estado punir também tem que ficar congelado. Mas por que isso? O raciocínio do Supremo é bem direto. Seria completamente injusto, até desleal, que o próprio Estado paralisasse um processo e, ao mesmo tempo, deixasse o cronômetro da prescrição correndo solto. Isso, na prática, impediria a punição e criaria um desequilíbrio absurdo entre as partes, o que viola o devido processo legal. Faz todo sentido, né? Agora, muita atenção. A gente está chegando na informação mais valiosa desta análise toda. É o verdadeiro pulo do gato. Aquele detalhe que, de verdade, pode mudar a estratégia e o rumo de um caso criminal. Mas, antes da gente chegar nesse segredo, um desafio rápido. Se este conteúdo está sendo útil de alguma forma, o convite é para clicar em seguir agora mesmo aqui no Direito Cast. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai liberar mais conteúdos práticos sobre este mesmo tema. E claro, se for possível compartilhar nas redes sociais, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Combinado? Então vamos lá. Ok, vamos ao que interessa. O grande segredo não é só saber quando um processo é suspenso, mas sim quando ele, na verdade, não pode ser suspenso. Existem exceções importantíssimas a essa regra geral. Então, a pergunta de R$ 1 milhão é: essa ordem de suspensão nacional, que parece tão poderosa, tão abrangente, ela se aplica a absolutamente todos os casos criminais, sem nenhuma exceção? A resposta é um sonoro não. A primeira grande exceção é essa aqui. A ordem de suspensão vale para processos, mas não para a fase de investigação. O que isso quer dizer? Quer dizer que em inquéritos policiais, procedimentos investigatórios do Ministério Público, nada disso pode ser suspenso. A investigação tem que continuar, porque a lei entende que isso é um procedimento e não um processo judicial propriamente dito. E a segunda exceção é ainda mais crítica, porque está ligada a um direito fundamental, a liberdade. A suspensão nacional é terminantemente proibida em ações penais onde a pessoa acusada está presa provisoriamente. Pensa bem, seria uma injustiça gigantesca manter alguém preso enquanto o processo fica ali congelado por tempo indeterminado.
Nesses casos, a marcha processual tem que continuar, sem desculpa. Ah, e mais um detalhe importante. Mesmo nos casos em que a suspensão é válida, o processo não fica totalmente morto, não. O juiz lá da primeira instância ainda tem o poder de autorizar a produção de provas que sejam consideradas urgentes. Isso é para evitar que alguma informação crucial se perca com o passar do tempo. Ufa, bastante informação, né? Então vamos recapitular os pontos-chave rapidinho para que tudo fique bem claro. Como dá para ver nesse quadro, o resumo é bem direto. Na regra geral, se o relator decidir, o processo e a prescrição são suspensos, sim e sim. Mas, naquelas duas exceções de ouro que a gente viu, a fase de investigação e as ações com réu preso, a resposta é um grande não. A suspensão simplesmente não se aplica, é proibida. E essa análise toda termina com uma provocação para a gente pensar. Agora que essas exceções estão bem claras, como esse conhecimento muda a forma de atuar num processo criminal? Saber exatamente quando a suspensão é ilegal pode ser a chave para manter um caso andando quando ele não deveria parar. É isso, muito obrigado pela atenção. Para mais conteúdos práticos como este, tanto em áudio quanto em vídeo, não deixe de seguir o Direito Cast no Spotify. E para quem prefere o formato em vídeo, é só acessar Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!